Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o Tribuna Livre vai falar um pouco sobre o Outubro Rosa, né, que é o mês que é dedicado à prevenção do câncer, né? E para falar sobre prevenção de câncer, né, nós temos aqui duas grandes amigas. Aliás, o retorno de uma, né, que é a minha amiga a doutora Quitéria, né, que sempre brilhantou o nosso programa, aí depois começou a cobrar um cachê muito alto, não teve jeito da gente segurar, né? E a Ana Salles, né? Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde, viu? Boa tarde. Doutora Quitéria, e essa história a gente vai resolver ou não vai? A questão do cachê, como é que vai ser? É um prazer, Raimundo, estar aqui outra vez, tá? E você sabe, contando comigo sempre no que for preciso na saúde. Tá certo. Me diga uma coisa, esse mês é dedicado à questão da prevenção do câncer, né? E como é que é essa campanha, o que as mulheres precisam fazer, que recomendações a gente pode dar? Essa campanha do Mês Rosa é de uma ONG não governamental e todo ano, em outubro, nós dedicamos o mês todo de prevenção de câncer de mama. As mulheres ainda morrem, né? No Brasil, 20 mil mulheres ano com câncer de mama. Que isso. E 10 mil mulheres ano com câncer de colo de útero. Então, o que está faltando? Mais divulgação, mais investimento na prevenção do câncer de mama e não no tratamento que torna-se muito caro. Porque o tratamento é posterior, né? Tem que fazer a prevenção, exato, né? E a prevenção é muito simples. Simples. A mulher tem que fazer o autoexame, né, da mama, detectou qualquer nódulo mamário, procurar um médico, evitar cigarro, evitar obesidade, né? E tentar fazer seu exame periodicamente, fazendo a mamografia, fazendo a ecografia. E agora nós temos também outro exame que foi lançado, que é a ressonância magnética mamária, que pode detectar precocemente o câncer. Além disso, uma boa alimentação, como nós já temos na farmácia de manipulação, porque não tem ainda em farmácia normal, né, com indústria, que é o dindolmetano, que previne câncer de mama, aliás, previne o crescimento de câncer de mama e previne o crescimento de câncer de próstata. E me diga uma coisa, o primeiro exame quem faz é a mulher? A mulher. Tá? Como é isso? Ensine para... Pois é, a mulher ela tem que autoexaminar, né? Ela pega uma mão, por exemplo, no caso a mão direita, e vai palpando a mão na mama direita. Ela mesma vai... Ela mesma vai palpando. Detectou algum nódulo? Nódulo, alguma coisa dura, cisto, alguma coisa assim? Tem que ser um nódulo sólido, porque existe cisto também, são normais, que são os fibroadenomas e os cistos normais. Agora, nódulo endurecido, fixo, ele já é um indício de câncer de mama. Entendeu? Perfeito. No banho, é muito melhor fazer esse exame no banho. Por quê? Porque no banho você está molhada, o sabonete ele facilita a manipulação da mão, e nas axilas. É importante também examinar a axila, porque às vezes tem nódulos que são os linfonódulos aumentados na axila, que são os nódulos de sentinela, que é o câncer. Então, na verdade, quando você fala nódulo, essas coisas são assim... pequenos. Coisinhas duras, pequenos. Né? Um caroço, alguma coisa exato, assim, né? Exato. Perfeito. E você, Ana, tem feito assim, esse trabalho também de esclarecimento junto a instituições, né? Pois é, hoje eu vim aqui junto com a doutora Quitéria, uma parceira nossa, né, para convidar o público da cidade de Sobradinho, que eu não poderia deixar de estar trabalhando nessa cidade maravilhosa, para no dia 24 de outubro estar lá conosco no ginásio de esportes, né, o dia inteiro, de 9 às 17, com esse trabalho da prevenção. De 9 às 17. Dia 24 é sábado? Um sábado. Um sábado, de 9 às 17, no ginásio de Sobradinho, né? Isso. E aí a doutora Quitéria vai estar lá? Vai estar lá, inclusive vai ter palestras com ela. Ela vai estar ensinando essa alimentação saudável, nós vamos estar manipulando. E para estar o pessoal experimentando e saber que não é só com custos tão altos, né, como farmácias de manipulação, mas em casa mesmo você pode estar tomando o seu suco, fazendo uma alimentação mais saudável para isso. Vai ser uma equipe bem grande, o evento começa com palestras
e vai seguido de atividades de terapêuticas, vai ter assistência jurídica, o ônibus da mulher. Nós Vai estamos ter autoexame. a Secretaria da Mulher está nos apoiando com o ônibus da mulher. Que ótimo. Então vai ser um dia, nós vamos ter o espaço criança, porque você já viu mulher sem menino? É verdade, é verdade. Não existe. Tem que montar uma brinquedoteca, né? Exatamente. Tá certo. Realmente vai ser assim, vai ser uma brinquedoteca. Enquanto os meninos estão brincando, ela está aprendendo a se cuidar um pouco mais. Então tá bom, Ana, quero agradecer muito a você, agradecer a doutora Quitéria. E você não esqueça, dia 24 de outubro, no sábado, no horário de 9 às 17 horas, no ginásio de Sobradinho, você vai ter toda uma equipe à sua disposição para verificar essa questão da prevenção do câncer de Posso mama dar um recadinho rápido? e de útero. Pode, doutora Quitéria, a senhora pode tudo. Mulheres, não tenha medo. Procure seus exames, procure fazer seus exames. Detectou, sem medo, procure o médico. Tem cura 100% diagnosticado do câncer precocemente. Muito bem. Tribuna Livre volta já já. Muito obrigado. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre a CPI dos transportes, vamos falar sobre a política local, né? E para falar sobre política local, a gente tem que falar aqui com os jornalistas mais bem informados dessa cidade sobre a política do Distrito Federal, né? Principalmente sobre os bastidores, né? O Elton, que esteve conosco na semana passada, né? E já ficou convocado no ar para continuar conosco, né? Estou o aqui Elton já. Santos e o Fred Lima. Sejam muito bem-vindos, viu? Mas e agradeço aí, novamente como é que a por- gente analisa aí essa questão? O que você está achando aí dessa história da CPI? Como é que está andando? Olha, o que muito Pode falar, independentemente de eu ser membro da CPI. O que muito se acreditou no início é que o pessoal já estava escolhendo o sabor da pizza, né? Só que quem acompanha, assim, por dentro mesmo da CPI, tem visto, assim, algumas movimentações que a gente quer já prever um resultado. O resultado de quem acompanha é que vai dar problema. Tem problemas que precisam ser corrigidos, tem problemas que deram consequência para quem é passageiro hoje. Então, algumas contradições em depoimentos que está mostrando que teve alguma coisa de errado. São depoentes entrando em nervosismo enquanto está falando e tal. A gente acha, quem está acompanhando de dentro, jornalistas, tal, blogueiros, quem está acompanhando acha que vai dar alguma coisa interessante para quem é a população, né? Não vai ser bom para quem é o depoente, né? Então você acha que ela pode ter sido positiva, então? Positivo. Por enquanto é muito positivo. O saldo que a gente tem tido é muito positivo. Perfeito. E você, Fred, o que você acha dessa história? Olha, deputado, como o Elton falou, o saldo é positivo. Eu vejo que é uma caixa de marimbondo, na verdade, né, a CPI dos transportes, porque vocês estão mexendo agora em algo que já está enraizado há muito tempo, entendeu, aqui na cidade e que não tinha sido até então investigado, né? Teve até uma vez que eu entrevistei o senhor falou que se encontrasse elementos em outras gestões também seria, né, em Claro. si. Então pode ser que ela seja só a ponta do iceberg, né, em si, que já são os últimos 4 anos, né, que está pegando dos últimos 4 anos para cá. Perfeito. Eu gostei muito da última reunião que foi com o Campanella, Marco Antônio Campanella, que foi diretor do DEFTRANS. E o que a gente notou ali de fora, depois até a entrevista com o senhor, com o presidente da CPI, o Bispo Renato, é que ele esqueceu muito, o Campanella esqueceu muitas coisas ali que a gente, depois até questionei. Vem cá, foi para se esquivar mesmo, foi para se blindar? Qual foi o motivo de tanto esquecimento? Aí ele até falou que a falta de memória, 60 anos de idade, mas a gente percebeu que ele esqueceu muitos pontos importantes, né, da condução dele durante essa licitação, DEFTRANS. E eu acho que pega muito a questão do Sacha Rec, que a gente conversou também, a análise que se fez, que embora todo mundo tenha dito que ele era o dono das respostas, que ele sabia de muitas coisas, e ele negasse ali, ele demonstrou que estava sabendo de tudo. Todas as informações. O simples fato dele falar muito já mostrava que ele entendia de demais. tudo, né? Ele sabia o início, meio e fim, tanto da CPI
quanto de tudo que aconteceu durante o processo licitatório. Isso deixou claro que ele, sim, era um dos centros importantes de decisões da CPI do transporte, e que ele vai ter que responder. Perfeito. E me diga uma coisa, vamos pular um pouquinho para a esplanada agora? Vamos. E a CPI? E a CPI, né? Só se fala disso. E o Lá também. impeachment tardio da presidente, hein? Porque já era para ter saído há muito tempo, né? Se fosse em outros tempos, esse povo que está aí Já teria pedido para ir embora, pedir desculpa e ir embora, né? Mas não, parece que a cara de pau, o óleo de peroba está terrível, né? Eu vejo assim, deputado, com relação ao impeachment, o senhor é um advogado, o senhor sabe disso, né? Tem muitas pessoas que estão com esperança que o impeachment vai sair daqui para dezembro. Eu acho que a gente tem que prolongar um pouquinho mais, porque, infelizmente, o nosso Congresso brasileiro, às vezes, trabalha lentamente, pode vir a base governista, entendeu? Tentar também parar isso. É um rito total, né, que precisa ser feito. Mas eu acredito que, em vez de impeachment, eu acho que a presidente da República ela está mais propensa a renunciar o mandato dela. Por que renunciar? Porque já está chegando a um momento de insustentabilidade governamental. Ou seja, se você não tem apoio do Congresso Nacional, se você não tem apoio dos empresários, os investidores estão pulando fora, o que ela vai fazer? Ela vai governar ou ela vai ficar empurrando com a barriga até 2018? Para o país crescer muito abaixo do que está, ela chegar a 1% só de popularidade. Diziam que faltava um elemento. O Tribunal de Contas da União, para você, telespectador da TV Brasília e do Tribuna Livre, o Tribunal de Contas da União, por unanimidade, disse que a presidente praticou um crime de responsabilidade. Não sei mais qual é o elemento que falta, né? Precisava desse parecer técnico, né? Pois Agora quer dizer, tem- já era evidente, o Tribunal de Sim. Contas demorou, entendeu? Mas finalmente se rendeu à verdade dos fatos. Agora, né? deputado- Agora aparece o abestado do Lula dizendo que, não, mas nós fizemos isso para manter os programas sociais. Ah, então é válido. Você pode pegar um revólver, sair no meio da rua, assaltar alguém e dizer, não, é porque o filho da minha vizinha está passando fome. Ô, cria vergonha, caboclo. Hã? Olha, a questão da renúncia, o senhor conhece muito o PT, o PT é um partido orgulhoso, arrogante. Eu acho muito difícil a renúncia. A questão do impeachment, o senhor também conhece muito bem como é que é a questão da política, porque agora a decisão é política. A gente tem o parecer técnico, o TCU falou, fez besteira. Agora a gente precisa da decisão política. E hoje não há uma credibilidade dentro do Congresso que nos passe essa confiança de que eles vão votar favorável de acordo com o parecer do TCU. E com relação às pedaladas, eu vejo o seguinte, a oposição está querendo agora incluir no parecer as pedaladas de 2015, né? Porque diz que já está continuando. Já existem. Agora eu te pergunto o continuar as pedaladas. seguinte, será que a oposição, em prejuízo para a nação brasileira, não está querendo prorrogar essa crise? Porque, veja só, você não precisa acrescentar mais nada. O tribunal, repito, o Tribunal de Contas da União disse a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. Você não precisa adicionar mais nada. É só isso. Isso já é suficiente para tirá-la do Palácio do Planalto e levar não sei para onde. Agora, é importante que aqueles que se dizem oposição criem juízo e não repitam o episódio de 2004, quando algumas pessoas que se diziam muito espertas e descobriram o mensalão do PT e que o Lula que estava por trás disso tudo, disseram, não, mas o Lula não pode ser deposto porque é melhor para a gente, que a gente ganhe a eleição dele daqui a 2 anos. Está aí. Quer dizer, na verdade, essa oposição que fez isso é que é a grande responsável por essa organização criminosa que está aí. É o estadismo em excesso, né, no caso. Né? Eu não sei se é estadismo, não. Eu acho que isso é oportunismo eleitoral. Porque se você querer empurrar agora com a barriga, querer que o país pague o pato em si, né, de um governo ineficiente igual esse que está aí, corrupto também, na verdade, se a oposição for assumida aqui com 3 ou 4 anos, ela vai arcar com isso também. Não, e se a oposição não fizer o seu papel de oposição, ela deixa de ser oposição e é cúmplice. É isso, é uma coisa simples, entendeu? Quer dizer, eu acredito. é duro, mas é simples. Eu acredito que a oposição, acho que você até citou, acredito que a oposição vai querer desnutrir a imagem da Dilma e do próprio PT até principalmente até 2016, né, que são as eleições municipais. Que eu acho que a partir de 2016 é que você consegue ver um cenário se enfraqueceu de fato o PT
e a oposição cresceu. Acho que eles querem desnutrir a imagem do Eles têm que PT tá em parar cima. de ser metido a inteligentes. Um bando de imbecis. Porque, veja só, o que vai desnutrir, o que vai fazer alguma coisa, é simplesmente o seguinte: cometeu crime, doutor, rua. É isso que acaba com a imagem. Entendeu? Então, parar com essa besteira de ficar pensando eleitoralmente, entendeu? Sabe o que é? É que aqui no Brasil tem gente que acha que é mais esperto do que esperteza. Eu nunca vi um troço desse. Entendeu? Verdade. A Isso gente é perde um muito. mané, né? Na verdade. E a gente perde muito, né? O eleitor, porque o eleitor está confuso. O eleitor fica sem saber, fulano é oposição, não é. Pô, para aí, Pelo que ué. o senhor quis dizer Oposição já- que eu digo é seriedade, entendeu? No trato da coisa pública. Eu não quero saber, entendeu? O inferno lá na frente, não. Eu quero é tirar o bandido que está na minha frente. Comparando, eu chego na minha casa, tem um ladrão roubando tudo. Aí, ao invés de eu reagir naturalmente, que é partir para cima desse ladrão e tirar da minha casa, eles reagem de outra forma. Opa, para aí, se eu tirar, será que vai ter um camburão lá fora para levar o coitadinho lá para a prisão? Não, quero saber disso, não. Eu vou pegar o caboclo pelo cangote e vou jogar pela janela, ué. Que é isso? Ué, é assim que a gente tira bandido, ué. Eu posso usar como exemplo, no início do governo, no governo passado, gestão passada, petista aqui no DF, já que a gente falou em drogas, as comunidades terapêuticas, elas estavam sem dinheiro para cuidar dos dependentes químicos. Por quê? Só que depois a gente viu que tanto de corrupção, ineficiência do Estado. Se a oposição tivesse centrado no Estado aqui, no governo aqui, falasse, você está fazendo errado nisso, naquilo, mas de fato... Corrigir, não teria problema com comunidades terapêuticas que estavam sem dinheiro, não teria problemas no transporte, né, corrupção, aí a manipulação da licitação. Eu acho que é mais ou menos, é basicamente isso aí. Você não centra na corrupção em si. Tem que ir no foco. Tem que ir no foco, é na carne. É naquele ponto nevrálgico que você sabe que vai matar mesmo a corrupção. É verdade. É isso mesmo. Mas aí você acaba, como que se diz, contrariando interesses, tudo é um processo cansativo Aí e que tá o desgastante, é problema. isso Mas que eu o acho que maior acontece com a interesse, pessoa. Fred, é o interesse da nação brasileira. Sem dúvida. O interesse da nação brasileira é não ter que sustentar a corrupção. Sem É dúvida. isso, ué. É. E os caras querem, entendeu? Fica com uma achando- certa preguiça, né, de querer achar que... entendeu? Não, e o pior de tudo é que veste uma capa de intelectual, entendeu? Eu sou muito importante, é primo legítimo de Deus, que besteira. Mas dá palestra aí fora. né, Entendeu? grandes universidades, Ô, Harvard. para aí, rapaz. Né? Nossa, A banda aqui. não pode tocar dessa forma, não. Né? Mas olha, o nosso tempo na televisão ele é curtíssimo, né? Mas olha, eu quero agradecer muito, viu, Obrigado, Fred? deputado. Tá aqui Eu que conosco, quero agradeço. agradecer o Elton aí. Nós temos aqui o nosso quadro, entendeu? Sempre dedicado, né, aos jornalistas com atuação independente, né, nas redes sociais, no caso dos blogs, né? Aliás, o seu é Portal Ao Vivo de Brasília. alvivodebrasilia.com.br. .com.br, alvivodebrasilia.com.br. E o seu blog do Fred Lima. Isso. Tá certo. Então, olha, muito obrigado e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? E aí, para falar de futebol, a gente conta aqui, né, com pessoas que entendem. Não sei se jogam bola, né? Eu acho que não parece, não, entendeu? Mas temos aqui o Everson Cordeiro, seja muito bem-vindo, entendeu? E o Alan Guilard, né? Que é o... Aliás, eu tenho dificuldade com esse seu sobrenome, rapaz. Eu acho que é porque eu sou do Piauí, né? E lá a gente Não, mas fala direitinho. Fala Sempre direitinho, fala né? direitinho. Tô aprendendo. Tá. Falar em Piauí, você viu aí que o River rumo ao Mundial, né? 3-0 é difícil reverter agora lá. Aliás, lá- foi o último time a cair, né? A manter perder a sua- invencibilidade. Perder a Foi invencibilidade, o último né? time. O River é um dos maiores times do Brasil, entendeu? O problema é que o Brasil não conhece, mas quem é do Piauí sabe que o River é o maior. Ao lá, menos né? da Série D, né? Tá na Série D, A mas todo caminho mundo da vai ter que ter Série um C. começo, É, verdade, né? verdade. Tá a caminho da Série C, vai fazer uma trajetória idêntica do Brasiliense, Tá viu? um jogo A disso, sessão né? meteórica. A sessão meteórica. Quem sabe a gente não vai ver aí o River na Série A do Campeonato Brasileiro. O River foi meu primeiro time. Foi não, é meu primeiro time. Aliás, eu torço pro Fluminense por causa do River, porque é tricolor. Tricolor também. É,
E o jogo é amanhã já, né? O jogo de volta. O primeiro foi semana passada. Ganhamos de 3-0, agora vamos cumprir tabela, né? Vai cumprir tabela, E aí já o fato de Aí se já tá classificar classificado. já está na Série C. Série C. Né? Então, 2016, Série C, 2017, Série B, 2018, então, ano de Copa do Mundo, Ano de Copa do o Mundo. River... do futebol brasileiro. Tá River vendo? da elite. Olha o futebol reencontrando suas raízes. Isso é uma ascensão meteórica. Mas Joinville fez isso, né? Quem? Joinville fez isso. É o Joinville, né? Mas o Brasiliense também, né? Brasiliense também. No início da década, Foi, né? Brasiliense também. Brasiliense série... Eu acho que não foi D, não. Foi Não era D, era CBA, CBA. né? Depois exatamente. voltou para B. Naquela Vice-campeão grande da Copa do fase. Brasil. Exatamente. Só Garfado. não foi campeão porque o nosso caso, Eugênio Simon, não deixou, né? Ele não deixou naquele jogo com o Colaborou Corinthians. pro né? Corinthians, né? Rapaz, Isso foi que realmente um grande coisa. papel do Brasiliense no início da década de 2000, saindo do cenário local para o cenário nacional. Quase foi para a Copa Pan-Americana, que era uma competição que a Conmebol estava pretendendo fazer. E aí o vice-campeão da Copa do Brasil teria direito a essa vaga, mas a competição acabou não acontecendo. Mas o Brasiliense, como vice-campeão da Não Copa do Brasil aconteceu porque o Brasiliense não foi, porque senão... Exatamente. E esteve muito perto. eu consegui acompanhar bem de perto, eu posso me julgar um espectador privilegiado, porque eu vi essa ascensão do Brasiliense graças a um grande amigo nosso, que não está mais conosco, né? Está lá Verdade. narrando futebol no céu, né? Que é meu amigo Maurício Leandro, né? Que sempre me convidava para falar minhas besteiras lá na rádio, né? E na TV, entendeu? Sobre futebol, né? E foi a última era de ouro do futebol de Brasília, né? É verdade. Brasiliense, Falar nisso, eu quero mandar um nacional. abraço aí pro meu amigo seu Leandro, Simplício, irmão Maurício, Simplício. entendeu? É um irmão querido que não sai do coração, né? Simplício até hoje trabalha conosco aí no meio, né? É verdade, é verdade. Mas vamos falar um pouquinho, e aí, e essa seleção? Essa seleção é brasileira mesmo? Nós ganhamos lá da Venezuela. Na verdade, ontem ela começou a ficar brasileira quando teve uma substituição. Essa semana começou a ficar brasileira quando Foi, teve né? uma substituição. Mas O Lucas Lima entrou no lugar do Oscar, né? Que não... Rapaz, o que houve com o Oscar, hein? Ah, o Oscar, eu acho que ele foi para Desaprendeu. Inglaterra, ele começou vislumbrou com o exterior, só pode, né? E esqueceu de jogar futebol. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A seleção brasileira, ela já foi assim Paixão. a paixão de todo mundo. Hoje, se você me perguntar a escalação da seleção brasileira, eu não sei. Mas eu digo que a paixão ainda não acabou. Acabou o Tá só crédito que a amortecido. seleção... Tá adormecido. Veja, nessa semana, quando o Brasil fez 3-1, os torcedores entraram em êxtase. Ou seja, É verdade. se o Brasil voltar a ganhar, eu acredito que essa paixão vai acordar novamente. O gigante vai acordar, né? Vamos dizer Mas assim. é uma relação que se distanciou muito de 2002 para cá. Você parar para pensar, o Brasil de 2002 para agora não ganhou mais Copa do Mundo. E a seleção, ela depois da Copa do Mundo, mais de um ano depois, está voltando a jogar o Brasil. É uma seleção que joga muito mais fora do país, porque tem uma empresa do Catar que administra o direito da seleção e só manda jogos na Europa, na Inglaterra principalmente. Então criou essa relação de distanciamento pelo mau futebol apresentado, pelos jogadores que não atuam no Brasil, que não têm a relação com seus clubes. Porque não tem a identificação, né? Exato. Você sabe qual é a última escalação da seleção brasileira que eu tenho na minha cabeça? 94. Félix, Carlos Alberto, Nossa, antes Brito, ainda. Piazza e Everaldo. Clodoaldo, Gerson e Rivelino. Pelé, Tostão e Jairzinho. 70? Seleção de 70. 70. Como hoje Aliás, é uma diga-se de passagem, o maior time do mundo, né? A Ali maior foi- seleção de foi a todos maior os tempos. A seleção de todos os tempos, né? É verdade. Eu tinha 13 anos de idade, quer dizer, faz algum tempo já isso, né? Mas realmente havia uma identificação, né? Porque você via, o jogador você estava olhando toda hora. Atuava no seu clube, né? de Atuava no coração seu no clube, país. Até eu me lembro, em 74, Arno, a grande discussão que se estabeleceu no Brasil é se o Manfrini, que jogava no Fluminense, tinha vindo da Ponte Preta, deveria ir para a seleção ou não. E nós que somos torcedores do Fluminense, ficávamos torcendo, esperando a hora de anunciar, entendeu? A lista de convocar. Hoje, rapaz, você fala em seleção, ninguém está nem aí. Mas isso que você está falando, semana passada eu estive com uma pessoa que você não vai lembrar de forma alguma, que jogou no Fluminense, que é paraguaio, preciso falar o nome. Dom Romero. Eu estava com ele. Aliás, o autor do gol do título do Exatamente. Campeonato Brasileiro de 1984, na época que o Vasco da Gama era freguês nosso. Isso. Ele estava em Brasília semana passada, num jogo beneficente. Eu tive contato com ele, batemos um papo e ele falou justamente, um paraguaio falando isso do Brasil. Ele falou que é justamente isso. Você não tem mais um time formado na cabeça, você não sabe quem vai jogar na sua seleção. Hoje você sabe.
Amanhã você já não sabe se será a mesma seleção. Essa época desse time que você citou, que foi de 70, as pessoas dormiam com aquele nome na cabeça e acordavam com o mesmo nome. Hoje não tem mais. É verdade. Hoje tem jogador que eu nunca nem ouvi falar. Rapaz, eu vejo, por exemplo, em que pese todo o respeito que a gente pode emprestar, mas o Hulk, lá na nossa pelada do Previdenciário, era um dos últimos a ser escolhido. Pô. Um cara que joga na Rússia, Não. um futebol totalmente pouco visto pelo público brasileiro e que é convocado frequentemente, não é decisivo, mas é uma das peças que o Dunga, treinador, insiste em ter na seleção pela força que o cara tem. Não, e a força física, hoje, você veja, a força física, antigamente, o futebol você escolhia, inclusive, os aleijados, né? O Garrincha, né? O Garrincha, você olhava às vezes, não é possível. Com a perna torta para fora. Entendeu? A perna torta para fora e o cara... Habilidade pura. Era simplesmente o Garrincha. Um baixinho chamado Maradona, um baixinho chamado Zico, entendeu? Quer dizer, então o futebol é habilidade. Mas do futebol Zico não é... pra cá já começou essa questão física, porque o Zico, tanto que quando foi pra Udinese, fizeram o tratamento Creatina. nele, creatina, porque senão ele não tinha vingado no futebol lá fora. Daquela época pra cá já começou essa questão física. Antigamente não, era no talento. Você jogava pelo seu talento. E aqui entre nós, hein? É duro para eu dizer isso, viu? Mas o Zico jogava muito, né? É duro para dizer porque o Zico, ele é um mal agradecido, rapaz. O que ele batia no Fluminense era uma grandeza. Mas sou obrigado a reconhecer. E é filho, né? Mas o que a gente quer, né, Raimundo, não é mais futebol com força física. A gente quer o drible, quer a habilidade, quer a ousadia, a iniciativa que está faltando para essa seleção brasileira. E você não tem mais. Não, e nem nos times. Você já notou que os times ficam com essa besteira de não, nós temos que ficar com a posse de bola. Agora até a televisão fica medindo o posse de bola. Eu lá quero saber de posse de bola, eu quero é que o cara, entendeu? Chute encarou, gol, né? parta para Investida. cima, Mas eu drible, estendo um chute. pouco mais isso aí. A gente costuma falar, porque como brasileiros que somos, a gente costuma falar da seleção brasileira. Mas a Argentina, nos dois primeiros jogos das eliminatórias, porque não tem o Messi, fez um ponto. Foi, é verdade. Perdeu dentro de casa pro Equador e empatou fora com o Paraguai. Ele vai Também querer tá se faltando vingar a- em cima da gente. Entendeu? Então quer dizer 13 que... de novembro. Então isso demonstra que o talento ainda faz diferença. Não, o talento sempre vai fazer Sempre a vai fazer diferença. diferença. Antigamente também era assim, você tinha jogadores que se valiam do físico, mas se você não tivesse o talento, seu time não chegava a lugar nenhum. Mas além do talento, a atitude coletiva, a estrutura coletiva da equipe é uma coisa fundamental no futebol Que de eu hoje. digo, o Bayern de Munique é a seleção alemã, né? Exatamente. Então a seleção brasileira, que é convocada a todo instante para poder se reunir jogadores vindos de todas as partes do mundo, não tem tempo para treinar. Isso dificulta Você essa não estrutura cria um coletiva, grupo, né? Exatamente. Esse conjunto que é tão fundamental. E é por isso que eu defendo, em período de eliminatórias, seleção brasileira ser formada por jogadores que atuam no Brasil. Você não precisa ficar esperando um vindo de uma parte do país. Até não porque faz o os que estão treinamento lá com a não são coletiva. melhores dos que estão aqui. São Não. coadjuvantes. Hoje você não tem mais jogador protagonista nos seus clubes que defende a seleção brasileira. Um dos poucos protagonistas que você tem no clube é o caso do Hulk, que é o cara que é decisivo, faz os gols no time dele, mas na seleção não corresponde. É verdade, é O verdade. Neymar Mais é protagonista no time dele, agora os outros jogadores que compõem a atual seleção brasileira são meros coadjuvantes nas suas equipes. E isso faz com que o rendimento da seleção tenha caído drasticamente a ponto de a gente estar 3 Copas do Mundo A sem seleção não comemorar título. empolga mais, né? verdade. Você Não, não não vê. Você veja por que o Neymar é craque. Exatamente porque o Neymar tenta, né? É a jogada individual. Ele é parte do ousado, drible, né? Ele é ousado. Ele é ousado, né? É o que falta no E a dos outros seleção jogadores, sem ousadia. Neymar é um time comum. O que tá acontecendo, eu até comentava com os amigos, o William tá tentando trazer essa ousadia para a seleção brasileira. Jogou bem Não, e naquele dia. na né? terça-feira ele jogou bem. E, inclusive, é o jogador que mais vem se destacando na seleção brasileira, pelo menos É na minha verdade. opinião. Por quê? Porque ele tenta trazer essa ousadia para dentro de campo. Que o Neymar, na falta do Neymar, é ele quem Bem, faz. mas a conclusão, então, que falta identificação exatamente porque os jogadores não estão mais atuando no Brasil, é isso? Exatamente. Essa é uma das razões É uma das principais? razões. Uma das principais razões. E um futebol sem identificação com o próprio passado do futebol brasileiro. É um futebol hoje mecânico, entendeu? Que depende da parte individual dos jogadores e que dispensa o coletivo, que foi uma coisa tão forte nos anos 70 e 80. Para finalizar, Santos ou São Paulo? Santos. Palmeiras Santos. ou Fluminense? Fluminense. Santos e Fluminense na final. Estão puxando meu saco. Copa do Brasil. Bem, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasil. Você viu que eu tenho 2 puxa-saco aqui. Eles estão dizendo, entendeu, que vai dar Fluminense, né? Claro que eu estou torcendo Fluminense também, mas é barra pesada, viu? Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né? Do Tribuna Livre. Quero agradecer a você, a sua Ayla, entendeu? E vamos ver se a gente dá continuidade. Quem sabe na semana que vem a gente não possa falar sobre
Palmeiras e Fluminense. Aliás, o primeiro jogo é Fluminense e Palmeiras no Maracanã. E São Paulo e Santos. Primeiro jogo em São Paulo, né? É isso. Duas surras. Duas surras, né? Tá certo. Bem, então o Tribuna Livre volta na semana que vem, se Deus quiser.